Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um momento de oração. Que você abra seu coração e permita que Deus fale com você agora. O que sustenta verdadeiramente a sua vida? É o saldo que seus olhos conseguem ver ou a provisão invisível que procede das mãos de Deus? Há noites em que a preocupação pesa mais que o próprio corpo. Há dias em que contas se acumulam, portas parecem fechadas e o futuro se apresenta como um caminho incerto. O coração se inquieta, a mente não encontra descanso e a pergunta silenciosa se repete: Senhor, como atravessarei este tempo? A vida financeira toca dimensões profundas da alma humana. Ela envolve sustento, dignidade, responsabilidade, cuidado com a família. Quando há escassez, o medo tenta dominar. Quando há abundância, a soberba pode se aproximar. Em ambas as situações, o coração é provado. Hoje, somos conduzidos à palavra de Deus para compreender que o Senhor não é indiferente às necessidades materiais de seus filhos. Ele é o Deus que provê. Ele é aquele que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo. Ele conhece cada necessidade antes mesmo que seja expressa. Prepare o seu espírito. Permita que esta mensagem alcance as áreas mais sensíveis da sua vida. Pois a verdadeira prosperidade começa na confiança. E a oração é o caminho pelo qual o coração aflito encontra descanso. Ao longo das Escrituras, a questão do sustento aparece repetidas vezes. Israel nasceu como um povo dependente. No deserto, não havia plantações, não havia comércio estabelecido, não havia reservas naturais suficientes para milhões de pessoas. Havia apenas areia, céu e a promessa divina. Moisés conduzia uma multidão recém-liberta da escravidão. Eles não possuíam terras próprias, não tinham estabilidade econômica, não conheciam o que seria o dia seguinte. A provisão precisava vir do alto. Mais tarde, já na terra prometida, Israel aprenderia outra lição. A abundância poderia levá-los a esquecer do Senhor. O livro da lei advertia que, ao prosperarem, não deveriam dizer em seus corações que a força de suas mãos lhes havia adquirido riquezas. Deus os lembrava de que era Ele quem concedia poder para adquirir recursos. Nos dias dos reis, vemos períodos de fartura e de crise. Havia anos de colheitas abundantes e anos de seca severa. Profetas eram levantados para confrontar injustiças, especialmente quando os ricos oprimiam os pobres e a corrupção distorcia o propósito da prosperidade. No Novo Testamento, o cenário não era diferente. Muitos viviam sob domínio romano, pagando impostos elevados. A desigualdade era evidente. Jesus ensinava que ninguém pode servir a dois senhores, advertindo sobre o perigo de transformar o dinheiro em ídolo. Ao mesmo tempo, ensinava que o Pai Celestial sabe do que seus filhos necessitam. A Bíblia nunca ignora a realidade financeira. Ela a insere dentro de um contexto maior, a soberania de Deus e o teste do coração humano. Voltemos ao deserto. O povo caminha há dias. O alimento trazido do Egito se esgotou. O murmúrio começa a se espalhar como vento entre as tendas. Homens e mulheres olham para o horizonte árido e sentem o peso da incerteza. A fome não é apenas física, ela desperta medo. Alguns recordam as panelas do Egito e esquecem os chicotes. A escassez tenta apagar a memória da libertação. Moisés clama ao Senhor. Ele sabe que a responsabilidade é grande demais para suas próprias forças. E então Deus responde com uma promessa incomum. Pela manhã, o povo verá pão descendo do céu. Quando o sol nasce, uma fina camada cobre o chão. O povo pergunta o que é aquilo. Era o maná, provisão diária enviada pelo próprio Deus. Não poderia ser armazenado para muitos dias. Cada família deveria recolher o suficiente para aquele dia. Ali estava uma lição profunda. A dependência deveria ser constante.
A provisão não era acumulada como garantia humana, mas recebida como presente renovado a cada manhã. Anos depois, em outra circunstância, encontramos uma viúva em Sarepta. A terra sofria com seca prolongada. A farinha na panela estava no fim. O azeite na botija restava em pequena quantidade. Ela prepara o que seria sua última refeição para si e para o filho. O profeta Elias chega e pede que ela lhe faça primeiro um pequeno bolo. Humanamente, aquele pedido parecia ilógico. Contudo, a palavra do Senhor acompanhava a ordem. A farinha não se acabaria e o azeite não faltaria até o dia em que a chuva voltasse à terra. A viúva toma uma decisão que ultrapassa a lógica da escassez. Ela age em fé. E dia após dia, o milagre silencioso acontece. A provisão permanece. Em outra ocasião, Jesus observa uma multidão faminta. 5 pães e 2 peixes são colocados em suas mãos. Aos olhos humanos, aquilo é insuficiente. Mas quando o pão é entregue ao Filho de Deus, torna-se multiplicação. Todos comem e ainda sobram cestos cheios. Essas histórias não são contos isolados. Elas revelam o caráter de um Deus que sustenta, que prova, que ensina confiança através das circunstâncias financeiras. A vida financeira é um campo onde a fé é refinada. Quando há escassez, o coração pode inclinar-se à ansiedade. Quando há recursos, pode inclinar-se à autossuficiência. Em ambas as situações, a pergunta essencial permanece: onde está sua confiança? A palavra declara que o Senhor é o pastor e nada faltará. Não significa ausência total de desafios, mas presença constante de cuidado. Também ensina que devemos lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Há momentos em que Deus permite períodos de aperto para ensinar dependência. O maná diário não era apenas alimento, era disciplina espiritual. O povo aprendia que cada dia era sustentado pela fidelidade divina. Talvez você esteja vivendo um tempo semelhante ao deserto. Talvez a provisão pareça pequena diante das necessidades. Talvez a oração pareça ecoar em silêncio. No entanto, o silêncio de Deus não é abandono. Muitas vezes é processo de amadurecimento. A Escritura também adverte sobre o amor ao dinheiro, que pode desviar o coração. A verdadeira prosperidade não se mede apenas por números, mas por paz, justiça e comunhão com o Senhor. Quando a vida financeira é colocada diante de Deus, ela deixa de ser um peso isolado e passa a ser parte da caminhada espiritual. O Senhor não ignora suas necessidades. Ele conhece cada detalhe de sua realidade. O que aprendemos dessas histórias é que a provisão começa com confiança. A oração forte pela vida financeira não nasce de ganância, mas de dependência sincera. Não é exigência arrogante, mas súplica humilde. Confiar mesmo sem ver o milagre imediato exige perseverança. Assim como o maná vinha dia após dia, a fé precisa ser renovada diariamente. Permanecer firme significa administrar com sabedoria o que já foi colocado em suas mãos, agir com honestidade e manter o coração livre da idolatria do dinheiro. Quando a ansiedade tentar dominar seus pensamentos, volte-se ao Senhor em oração. Recorde que Ele alimentou o povo no deserto, sustentou a viúva na seca e multiplicou o pouco nas mãos dos discípulos. Ele continua sendo o mesmo. Entregue a Ele seus planos, seus projetos, suas preocupações. Trabalhe com diligência, mas descanse na soberania divina. A provisão pode vir de formas inesperadas, pois os caminhos de Deus ultrapassam a lógica humana. Se hoje você enfrenta dificuldades financeiras, não permita que o desespero defina sua identidade. Sua vida não se resume a números ou circunstâncias temporárias. O Deus que criou os céus e a terra continua atento ao clamor dos que o buscam. Talvez a resposta não venha na hora que você deseja. Talvez o processo seja mais longo do que imaginava.
Mas a fidelidade do Senhor não falha. Ele sustenta, corrige, ensina e honra aqueles que permanecem firmes. Guarde esta verdade em seu interior. A provisão começa na presença. Quando Deus é o centro, o coração encontra equilíbrio mesmo em tempos difíceis. Permaneça alguns instantes em silêncio. Deixe que estas palavras se acomodem em sua alma. Prepare-se para elevar uma oração sincera, não apenas por recursos, mas por fé renovada, por sabedoria e por confiança inabalável. Pois o Senhor é aquele que abre portas, que supre necessidades e que transforma escassez em testemunho. E a vida que se coloca diante dele jamais é esquecida.